Quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu tinha muita sede de aprender a palavra de Deus. E aí o que eu fiz? Eu comecei a ouvir os pregadores. Comecei a ouvir pelos rádios, na minha época, né? Muitos pelos rádios. E aí eu começava a ouvir aqueles pregadores e não perdi as programações dele. E aí depois eu começava a ir na igreja desses pastores. Começava a ir, né? Mas houve um diferencial aí muito grande, o qual eu me afastei deles. Qual foi esse diferencial? Foi porque eu ouvi as pregações dele, mas eu comecei a ler todinhas as escrituras. E me lembro que certa vez eu estava numa igreja lá, pastor Ricardo Gondim, há muitos anos atrás, né? E aí comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, né? Comecei a ler a palavra toda e algumas coisas que ele falava no meu ouvido não soava bem. Aí depois eu comecei a ouvir o Palharim, né? Esqueci o nome, primeiro nome. Você dizer que é Palharim. Tinha um programa muito bonito no rádio, contava a ilustração. Fui na igreja dele também, comecei a ler muita Bíblia. Aí coloquei a luz da palavra na vida desses homens, né? Foi reprovado. E assim foi acontecendo. Aí comecei a assistir Hernandes Dias Lopes. Aí conforme eu ia me aprofundando nas escrituras, eu ia ficando bem protegido, né? Esperando. Falei, não vou me empolgar agora, porque vou esperar que esses falsos mestres, né? Eles sempre deixam pistas. A luz da palavra de Deus, sempre um momento ela vai atingir ali, vai mostrar onde está a heresia, né? E ultimamente eu estava ouvindo o Marcos Granconato. Gostava das pregações dele, gosto, né? Mas o problema é que esse homem, muitas coisas dele, ele prega bonito, prega muito bem. E as pessoas, às vezes, que não conhecem a palavra de Deus, nossa, isso aqui é um homem de Deus. Eu não estou dizendo que ele não é, ainda não cheguei a esse ponto de não dizer que ele não é um homem de Deus, né? Mas tem muitas coisas que está vindo à tona que não condiz com o verdadeiro servo de Deus, que se diz conhecedor da palavra. Esse é o problema, né? Eu ainda não posso dizer isso. Vamos aguardar, mas uns eu já posso dizer. Posso falar com firmeza que esses não são homens de Deus, porque eles enveredaram por doutrinas heréticas. É o caso do Paulo Júnior, Hernandes Dias Lopes, Nicodemos, Ricardo Gondim, René Kivitz, Caio Fábio, é uma lista enorme, né? Mas o pastor Granconato ainda não vi heresias nas pregações deles, mas eu não vi algumas coisas do que ele fala ser manifesto na vida dele também, ser manifesto, né? E por que eu estou falando os nomes de pessoas? Para você, quando você tem aquele pregador e aí vem alguém e fala, ó, cuidado, aí você já vai logo de cara defendendo ele de unhas e dentes. Não é melhor você esperar um pouco, observar, ver pela palavra, né? E o Marcos Granconato andou dando umas derrapadas feias, né? Derrapou no caso do escândalo aí, do Paulo Júnior, e depois ele derrapou esses debates que ele andou fazendo, né? Imagine dois pregadores, dois pastores da mesma denominação batista, ficarem um magoado com o outro, fazendo biquinho, é porque ele me tratou mal, é porque ele falou isso, falou aquilo. Será que isso é de Deus, né? Então nós vamos para a palavra de Deus. Eu coloquei a palavra de Deus na vida desses dois homens, que é o que tem um canal do CACP, que se diz defensor do evangelho, não sei o quê, aí vai, fala de um, fala de outro. Pode falar, mas contanto que seja dentro da palavra de Deus e você vive uma vida condizente com a palavra. Você tem que mostrar as trevas, né? Onde está a heresia. É isso que eu faço quando eu falo, para você ficar percebido. Porque muitos não lêem a palavra, não têm familiaridade, sabe? Não tem aquele zelo dos crentes de Bereia, né? Para ver se é realmente do jeito que está falando e você não é
Não é porque eles vêm com a Bíblia, não, mas ele leu lá, ele falou, não é assim que eu quero dizer, eu quero dizer um exame aprofundado mesmo, né? Então vamos aqui falar desses dois homens, do pastor Martinez, da CACP, e do pastor Marcos Branconato, do qual se envolveram um tempo atrás aí, e ficaram um virado com o outro, né? Por causa de um debate. Então vamos aqui para a palavra de Deus, eu coloquei esses textos na vida desses dois homens. O primeiro está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Então, os dois da mesma denominação, se debatendo lá, e chega de um ficar chateado com o outro, né? Mas, quando acontece essa divisão aí, o que a palavra de Deus fala sobre esses homens, né? Está aqui no capítulo 3 e o versículo 3. Olha como é que chama eles, né? Será que eles são espirituais? Será que se eu entrar no debate e ficar ali, perder o meu controle, para começo de conversa eu nem vou no debate. Por quê? Porque se eu fosse convidado, eu tinha certeza que eu não vou convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo. E eles já vão, eu nunca vi em debate um convencer o outro. Você já viu? Eu nunca vi, né? Então são debates inúteis. Então voltando aqui para o texto, capítulo 3, versículo 3. Olha o que a palavra de Deus fala quando você vê esses pastores, um falando de outro, falando disso, debatendo e não chega no mesmo parecer. Eles não chegam no mesmo parecer, né? Olha o que a palavra de Deus fala. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós, aí vai, a inveja e contendas. Se não está na inveja, mas está na contenda, no debate, na briga, não fica não fui naquele evento porque ele estava lá, ele me tratou mal, não fui mais lá. É assim que eu ouvi já, né? Contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? E aí o apóstolo Paulo vai dizendo que naquela época um tomava partido de um lado, tomava partido de outro. Você pode ler o capítulo, né? Até o versículo 5. Você pode ler que o problema desses debates são os partidos que eles tomam, né? Eles não falam a mesma coisa. Esse é o problema. Então eu tenho muito problema quando eu tinha muito problema quando eu estava no sistema religioso, que eu comecei a ler muita palavra, e aí eu vi os homens pregando bonito, ensinando uma maravilha, olha que pregação. Mas volta e meia você começava a ver a vida real desses homens que não estava de acordo com a palavra. E aí eles perdem toda a credibilidade. Aí você não quer mais ouvir mais. Foi o que aconteceu com o pastor Moabel, né? Lembra? Inclusive ele fez uma homenagem para mim, fez um vídeo e tal, mas depois começou a falar heresia, eu falei, nem vou mais. E aí quando eu descobri, ele já estava morto, aí eu assisti um vídeo dele, né? Os penúltimos vídeos, falei, meu Deus, a que ponto esse homem chegou? Né? Chegou numa heresia horrível, blasfemando contra o Espírito Santo, falando que Deus não está em todo lugar e tantas outras coisas, né? Por que eu estou fazendo esse vídeo falando de pastor? Para você não ficar logo de cara, olha que homem de Deus. E as pessoas às vezes chegam em mim, olha, você viu aquele pastor fulano de tal? Olha, eu indico ele para você ouvir ele, né? Pode ouvir, eu ouço, né? Os últimos que me indicou foi o Luiz Saião. Aí comecei a assistir, falei, meu Deus, isso aqui tem heresia também, já descartei ele, né? Descartei e começou a falar besteira também. E eu estou falando isso para você ficar sempre com o pé atrás. Se os crentes de Bereia ficavam assim com os apóstolos, olha, vamos ver se é realmente assim. Não estou desconfiando, mas eu quero confirmar. Então nós devemos confirmar. Às vezes você fala, não, vamos esperar um pouco, não vamos dar juízo logo de cara, bater o martelo. Não, vamos confirmar pela palavra, se realmente ele está dentro da palavra. Que Deus possa iluminar a tua mente em nome de Jesus. Amém.